Ele atirou em uma criatura não humana e foi atingido por uma luz. Olá, pessoal! No interior do estado de Goiás, em meados da década de 60, a vida seguia seu ritmo simples, cercada por paisagens de campos abertos, fazendas extensas e uma tranquilidade típica da zona rural brasileira. Era uma tarde comum de domingo, mais precisamente no dia 13 de agosto de 1967. O trabalhador rural Inácio de Souza retornava para casa ao lado de sua esposa, após um longo dia de atividades no campo. Eles viviam na fazenda Santa Maria, uma propriedade isolada localizada entre os municípios de Pilar de Goiás e Crixás, uma região conhecida pela pecuária e pela simplicidade dos seus moradores. Porém, o que parecia ser apenas mais um final de tarde se transformaria em um dos episódios mais assustadores e inexplicáveis da história da ufologia brasileira. O casal caminhava por uma trilha de terra batida que levava diretamente à sede da fazenda. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, enquanto o canto dos pássaros ecoava pelo ambiente. Foi então que, ao se aproximarem da pista de pouso da fazenda, um detalhe inusitado capturou imediatamente a atenção de Inácio. No meio do campo, repousava um objeto metálico gigantesco, com a aparência de um disco prateado, semelhante a uma enorme bacia invertida. A estrutura tinha, segundo sua estimativa, algo em torno de 35 metros de diâmetro, ocupando praticamente toda a extensão do pequeno aeródromo rural. O brilho metálico da nave refletia a luz do entardecer, tornando aquele objeto ainda mais impactante aos olhos. O silêncio ao redor era absoluto, como se até a natureza tivesse parado para observar aquela cena. E o que tornava tudo ainda mais inquietante era a presença de 3 figuras humanoides que circulavam ao redor do artefato. À primeira vista, pareciam pessoas, talvez funcionários da fazenda ou até visitantes desconhecidos, mas rapidamente essa percepção se desfez. Os seres eram visivelmente diferentes, todos carecas, de pele clara e com roupas coladas ao corpo na cor bege, sem nenhum tipo de costura ou detalhe aparente. Eles se moviam de maneira extremamente ágil, quase como crianças correndo em círculos durante uma brincadeira. No entanto, o detalhe que mais assustava era o absoluto silêncio com que aquelas figuras se deslocavam. Nenhum som de passos, de fala, nem sequer o ruído do vento sendo cortado por seus movimentos. Era como se eles não pertencessem completamente àquele ambiente físico. A sensação que dominava o casal era de incredulidade e, ao mesmo tempo, de um medo crescente, que se intensificou ainda mais quando os 3 seres interromperam suas atividades e, de forma repentina, se voltaram diretamente na direção deles. Sem qualquer aviso, os humanoides apontaram os dedos de forma sincronizada em direção a Inácio e sua esposa, e imediatamente começaram a se deslocar rapidamente, vindo diretamente na direção deles. O pânico tomou conta. A esposa de Inácio, completamente apavorada, apertou seu braço e pediu que eles corressem, mas o instinto de proteção do homem foi mais forte que qualquer outra reação. Naquele momento, ele não pensou em mais nada além de defender sua família. Com mãos trêmulas, ele rapidamente colocou a espingarda no ombro, mirou no ser que vinha mais próximo e apertou o gatilho. O estampido do disparo quebrou o silêncio absoluto do ambiente, ecoando por toda a extensão da fazenda. No entanto, o que aconteceu a seguir foi completamente inesperado e, para qualquer parâmetro humano, absolutamente fora da compreensão. Assim que a bala foi disparada, um dos compartimentos localizados na parte inferior da nave começou a girar rapidamente, emitindo um zumbido grave e contínuo. Em frações de segundos, um feixe de luz intensa, de cor verde, saiu do artefato e atingiu diretamente o ombro esquerdo de Inácio, derrubando-o no chão de imediato. A dor que ele sentiu foi descrita depois como algo completamente diferente de qualquer queimadura ou ferimento conhecido. Era uma sensação de queimação interna, como se milhares de agulhas estivessem perfurando cada célula de seu corpo, acompanhada de uma corrente elétrica que percorreu todo o seu organismo.
Seus músculos se contraíram involuntariamente, seus olhos lacrimejaram de forma instantânea e um gosto metálico tomou conta de sua boca. Ele tentou gritar, mas o som simplesmente não saiu. Seu corpo inteiro parecia paralisado, dominado por uma força que ele não conseguia compreender. Sua esposa, desesperada ao ver o marido caído, correu até ele, segurando seus braços e tentando de qualquer forma fazê-lo se levantar. Em meio ao pavor, ela percebeu que a espingarda ainda estava próxima e, mesmo sem saber se teria coragem ou condições de usá-la, agarrou a arma, decidida a se defender se fosse necessário. Porém, naquele momento, algo absolutamente inesperado aconteceu. Os 3 seres, que até então pareciam hostis, pararam subitamente, olharam uns para os outros por alguns segundos e, sem dizer uma única palavra, correram de volta para o interior da nave. O objeto metálico, que até então estava imóvel, começou a emitir um som extremamente peculiar, descrito depois como semelhante ao zumbido de centenas de abelhas, misturado a um assobio agudo que parecia vibrar dentro da própria cabeça de quem estava por perto. Lentamente, a nave se ergueu do chão em um movimento vertical perfeito, como se desafiasse completamente as leis da gravidade. Em poucos segundos, ganhou altura e, com uma aceleração impressionante, desapareceu no céu, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro forte de ozônio no ar. Por alguns minutos, a esposa de Inácio permaneceu ajoelhada ao lado do marido, tremendo, sem saber se aquilo que haviam presenciado era real ou fruto de algum delírio coletivo. Aos poucos, Inácio conseguiu recuperar parte dos movimentos, embora sentisse uma fraqueza intensa, acompanhada de tremores e uma sensação estranha percorrendo todo o seu corpo. Seu braço esquerdo, exatamente no ponto onde foi atingido pelo feixe de luz, apresentava uma vermelhidão visível, como se estivesse queimando de dentro para fora. Cada tentativa de se levantar era interrompida por uma onda de tontura e náusea. Nos minutos seguintes, o casal conseguiu, com grande dificuldade, caminhar de volta para casa. A esposa praticamente carregava Inácio, que mal conseguia sustentar seu próprio peso. Ao chegarem, avisaram rapidamente os filhos que algo muito grave havia acontecido e pediram que permanecessem dentro de casa sem se aproximar da pista de pouso. Durante toda a noite, Inácio permaneceu deitado, tremendo incontrolavelmente, suando frio, com a pele pálida e uma sensação constante de que seu coração estava batendo fora do ritmo. Sua esposa tentou de todas as formas aliviar seu sofrimento, utilizando compressas de água fria e remédios caseiros, mas nada parecia surtir efeito. O dia seguinte amanheceu, e a situação de Inácio não havia melhorado. Pelo contrário, os sintomas pareciam se agravar. Ele se queixava de uma dormência constante nos braços, formigamento nas mãos e uma fadiga extrema, como se cada pequeno movimento drenasse toda a sua energia. A queimadura no ombro havia se transformado em uma marca circular de bordas bem definidas, com uma coloração arroxeada e levemente esverdeada no centro. Apesar de todo o sofrimento físico, o que mais incomodava Inácio era o peso psicológico daquilo que havia presenciado. A cada vez que tentava explicar para si mesmo o que tinha acontecido, sua mente simplesmente recusava aceitar. Durante os 2 dias que se seguiram, a situação permaneceu inalterada. A esposa de Inácio, muito preocupada, chegou a cogitar ir até a cidade em busca de ajuda, mas o próprio Inácio insistiu para que esperassem mais um pouco, acreditando que talvez aquilo fosse passageiro. Contudo, no 3º dia após o ocorrido, um fato inesperado trouxe uma nova dinâmica à situação. O patrão da fazenda, que estava ausente nos dias anteriores, retornou ao local e imediatamente percebeu que havia algo errado. Assim que viu Inácio, ficou visivelmente alarmado com seu estado físico. Pálido, abatido, com dificuldade para se locomover e apresentando tremores constantes. Preocupado, o fazendeiro se aproximou e perguntou de forma direta o que havia acontecido. Foi então que ouviu uma resposta que o deixou completamente sem reação.
Com os olhos marejados e uma expressão de profunda culpa, Inácio respondeu, sem rodeios: Eu matei um homem. Por alguns segundos, o patrão ficou sem entender, tentando assimilar aquelas palavras. Mas, antes que pudesse questionar, Inácio completou, explicando que havia feito aquilo por puro medo, acreditando que aquelas criaturas pudessem fazer algum mal à sua esposa ou aos filhos. Naquele momento, o fazendeiro percebeu que algo muito sério e talvez sobrenatural havia ocorrido naquela fazenda. O fazendeiro, ainda perplexo com o que acabara de ouvir, decidiu que precisava verificar pessoalmente o local do incidente. Munido de coragem e uma lanterna, seguiu até a pista de pouso acompanhado de Inácio, que, mesmo debilitado, fazia questão de mostrar exatamente onde tudo havia acontecido. Ao chegarem, procuraram por qualquer sinal que pudesse confirmar aquela história. Marcas no solo, vestígios metálicos, algum pedaço da suposta nave ou qualquer anormalidade no ambiente. Contudo, para surpresa de ambos, não havia absolutamente nada. O solo estava intacto, como se nada de incomum tivesse ocorrido ali. Apesar da falta de evidências físicas no terreno, havia algo que ninguém podia ignorar: o estado de saúde de Inácio. Nos dias que se seguiram, seu quadro clínico se deteriorava rapidamente. Ele começou a apresentar náuseas constantes, tonturas frequentes e uma sensação permanente de fraqueza. Seus braços e mãos tremiam sem controle, e a dormência que antes estava restrita ao ombro agora se espalhava por todo o lado esquerdo do corpo. Até mesmo tarefas simples, como segurar uma colher ou caminhar até o quarto, tornaram-se desafios quase impossíveis. Diante da gravidade dos sintomas, o fazendeiro e a esposa de Inácio decidiram que não podiam mais esperar. Levaram-no imediatamente ao médico da cidade mais próxima. Assim que o profissional de saúde examinou o paciente, ficou visivelmente preocupado. Havia, de fato, uma queimadura circular muito bem definida no ombro esquerdo de Inácio, com bordas nítidas, como se tivesse sido feita por algum tipo de instrumento ou feixe extremamente concentrado. Além disso, os sinais clínicos não correspondiam a nenhum tipo de queimadura comum, nem a lesões causadas por eletricidade ou agentes químicos conhecidos. Intrigado, o médico solicitou uma bateria completa de exames. E foi nesse momento que surgiu uma descoberta ainda mais assustadora. Os exames de sangue revelaram que Inácio estava com leucemia em estado avançado, uma condição grave que, segundo os próprios profissionais, não surgia de um dia para o outro. O mais chocante era que Inácio nunca havia apresentado qualquer sintoma prévio da doença até o momento do incidente. Para os médicos, aquilo era um enigma. Não conseguiam entender como uma pessoa aparentemente saudável poderia desenvolver um quadro tão agressivo em tão pouco tempo. A partir daí, surgiram as primeiras teorias entre os profissionais de saúde. Alguns acreditavam que o feixe de luz verde disparado pela nave poderia ter sido uma fonte intensa de radiação, algo semelhante à radiação ionizante utilizada em processos industriais ou até mesmo em acidentes nucleares. Outros, mais céticos, tentavam buscar explicações convencionais, como uma possível predisposição genética somada a fatores ambientais. No entanto, nenhuma dessas teorias conseguia, de fato, explicar a velocidade com que a doença avançava e os sintomas extremamente atípicos apresentados por Inácio. Apesar dos esforços médicos, ficou claro que o quadro de Inácio era irreversível. Após 4 dias internado, ele recebeu alta, mas não por melhora. Na verdade, os médicos haviam concluído que não havia mais o que fazer. A doença avançava de forma implacável e o organismo de Inácio parecia entrar em colapso progressivo. De volta para casa, ele se despediu dos filhos e da esposa, consciente de que lhe restavam apenas algumas semanas de vida. Seus dias passaram a ser marcados por dores constantes, perda de peso acelerada, dificuldade respiratória e um cansaço que parecia consumir sua alma. 6 semanas após o evento, no dia 11 de outubro de 1967, Inácio de Souza faleceu. Sua morte deixou não apenas uma dor imensa para sua família,
mas também uma série de perguntas sem resposta. Como um trabalhador saudável, sem histórico de doenças graves, pôde desenvolver um quadro terminal de leucemia logo após um contato com um objeto voador desconhecido? Teria sido o feixe de luz uma arma, uma defesa, ou algum tipo de tecnologia cujos efeitos os seres humanos sequer conseguem compreender? O caso não ficou restrito apenas aos moradores locais. Logo após a morte de Inácio, a história começou a se espalhar, chegando aos ouvidos de ufólogos de várias partes do Brasil. Uma investigação foi aberta por pesquisadores civis, que se dedicaram a ouvir depoimentos da esposa, dos filhos, do fazendeiro e até dos médicos que acompanharam o caso. Todos os relatos foram minuciosamente documentados, e até mesmo os exames médicos foram arquivados como parte da investigação. Contudo, a ausência de provas físicas concretas dificultava qualquer tentativa de validação científica do ocorrido. Entre os investigadores, surgiram teorias das mais diversas. Alguns acreditavam que a nave possuía algum tipo de mecanismo de defesa automática, ativado no exato momento em que Inácio disparou sua espingarda. Outros defendiam que aquele feixe de luz talvez nem tivesse a intenção de causar dano, mas sim de neutralizar uma possível ameaça. Há também quem sustente a hipótese de que o contato com tecnologias avançadas, operadas por inteligências não humanas, pode desencadear efeitos biológicos imprevisíveis em organismos humanos, algo que a própria ciência terrestre ainda está muito longe de compreender. O caso Crixás, como ficou conhecido, permanece até hoje como um dos episódios mais enigmáticos da ufologia brasileira. Apesar das décadas que se passaram, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. O que restou foram os relatos, os documentos, os exames médicos e, principalmente, as marcas emocionais profundas deixadas na família de Inácio. Um lembrete inquietante de que, por mais que o ser humano tente compreender o universo, ainda existem forças, tecnologias e inteligências que desafiam completamente nossa compreensão da realidade.